Olha, eu acho que isso daí funciona em várias camadas, né? Eles sabem que esse tipo de estado policialesco, ele acaba, se não funcionar de um jeito, vai funcionar do outro. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a intimidação dos empresários, eles servem de exemplo para que outros empresários, outros apoiadores de destaque fiquem intimidados, fiquem com medo de falar a favor do Bolsonaro, de doar, fazer doações para a campanha do Bolsonaro, de, enfim, se manifestar a favor do Bolsonaro. Em primeiro lugar, eu acho que funciona nesse nível, serve como intimidação, eles servem como exemplos, né? A gente sempre sabe que todo o Estado totalitário ele depende muito, ele vive muito da propaganda, né? A propaganda que nesse caso ela exalta o medo, ela começa a disseminar o medo e joga muitas pessoas que apoiariam o Bolsonaro, que falariam bem do governo ou que falariam mal do STF, criticariam o STF, jogam essas pessoas na espiral do silêncio, né? E quando você se utiliza do medo para calar o cidadão, da intimidação, isso é uma ditadura. Não sei em que nível já está essa ditadura aqui no Brasil, porque a gente ainda tem o executivo lutando pela liberdade, a gente tem parte do legislativo também, se não lutando pela liberdade, mas discordando disso tudo, desse posicionamento do judiciário. Mas, de todo jeito, em primeiro lugar, funciona como ferramenta intimidatória. Por outro lado, também funciona exatamente para provocar uma reação mais extremada do executivo. Para eles funciona de qualquer jeito. Se o Bolsonaro tiver uma reação extremada, o que eu já ouvi falar de pessoas próximas que na verdade foi o contrário até agora, o Bolsonaro ele tem sempre lutado para acalmar as pessoas mais extremadas ao redor dele, inclusive alguns generais, alguns militares, ele já acalmou essas pessoas, falou que ia sempre atuar dentro das quatro linhas da Constituição. Ele insiste nisso, ele tem demonstrado uma paciência, uma calma, uma frieza. Eu já vi muita gente também, por outro lado, como a própria Fabi falou, né, acusar o Aras de ser frouxo ou acusar o Bolsonaro de ser frouxo, perderem um pouco da fé na justiça, a própria base, né, do governo Bolsonaro. Então é o que eu digo, funciona em várias frentes, né, na intimidação do empresário, na intimidação do apoiador, funciona na própria criminalização da palavra conservador, né? Daqui a pouco as pessoas vão ver conservadores como se fosse algo criminoso, como se fosse uma doutrina criminosa, assassina, né? Eu já vi muita gente confundindo, eu já vi gente chegando a falar, mas o Hitler não era um conservador? Você tem uma ideia do nível em que está o assassinato da reputação, né? E, então eu acho que é uma tentativa absurda. Eu acho que agora eles também exageraram um pouco demais, né? A gente acabou vendo uma reação de alguns veículos de mídia que não estavam reclamando sobre isso, não estavam denunciando isso. Inclusive, eu acho muita cara de pau do Estadão, que ele chegou a falar alguma coisa sobre essa perseguição, essa deturpação do Estado Democrático de Direito, mas, na verdade, o Estadão foi um dos primeiros a começar com isso. Eu me lembro logo que o Bolsonaro assumiu a cadeira da presidência, lá por janeiro ou fevereiro de 2019, o próprio Estadão soltou uma lista de apoiadores do Bolsonaro nas redes e praticamente criminalizando-os, né? Tentando ligá-los a algum tipo de que depois foi conhecido como gabinete do ódio, mas foi ainda antes dessa expressão gabinete do ódio. Então a gente vê que a mídia foi comparsa, a mídia foi o braço de propaganda desse estado de exceção, né? Se o STF atualmente está usando uma polícia política para calar os apoiadores do Bolsonaro, e na verdade a gente tem que parar e olhar um pouquinho mais profundamente. Será o STF? Será uma vontade do STF? Ou será que ele está sendo também um instrumento? Será que o STF... Bom, a gente sabe que muitos dos membros do STF eles têm uma paixão pela política, eles têm um interesse real em agir como políticos.
né? Então, eu acho que claramente eles Uma paixão estão... por mídia também, né? Gostam de Sim, aparecer se fazendo de políticos. são pavões. Então a gente vê esses caras atuando muito em tabelinha, né, com a mídia e com os partidos de esquerda, partidos alguns sem a menor representatividade, partidos com poucos votos, com poucos representantes na Câmara, É o como o caso do PSOL. Randolph, né? É terrível. O Randolph praticamente tem uma influência sobre eles que é absurda, mas aí a gente para pensar, ele teria mesmo essa influência ou ele seria só o garoto de recados? Né? Eu acho que provavelmente, a gente já viu isso, né? Trabalhar com tabelinha. O judiciário trabalha muito com tabelinha com a mídia. Quando falaram que foi essa matéria no Metrópolis, né, que fez a Polícia Federal atuar, etc, etc, ou o Alexandre, né, mandar a Polícia Federal lá, a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que geralmente tem alguém próximo ao mandante, ao judiciário, no caso, que vaza essa informação para algum jornalista. O E para começo jornalista... de conversa, né? Vou te cortar de novo aqui, dar um pitaco jornalístico, já que eu sou a única jornalista aqui do quarteto. Para começo de conversa, não precisa ser jornalista para saber o que é uma notícia. Bisbilhotagem da vida alheia não é e nunca foi notícia de jornal. Nem eu citei ontem no outro programa que eu e a Fabi estavam fazendo para a Gazeta do Povo, nem jornal de bairro teria ibope, teria leitura, uma fofoca do que se ouviu da parede da casa do vizinho, não rola, isso é fofoca. E aí o repórter vai lá e publica como se fosse um furo jornalístico, uma denúncia. O empresário disse que prefere viver sob golpe do que viver sob o governo do PT. 180, 200 milhões de brasileiros diriam a mesma coisa. Então, assim, preferir. que notícia é essa, meu Deus do céu? Já, a prerrogativa é toda errada, né?